Oi, esta nossa aula trata dos três grandes tipos, os três grandes modos de composição textual, que são a descrição, a narração e a dissertação. Em um primeiro momento, nós vamos lidar com as distinções e também com as semelhanças que existem entre descrição e narração, para identificar peculiaridades de cada um desses modos de composição textual. Para começar essa tarefa, a gente vai para esse fragmento de um romance do Oscar Wilde intitulado O Retrato de Dorian Gray. Eu vou ler com você. Lord Henry olhou com mais atenção seu jovem interlocutor. Achava-o realmente belo, com os lábios finos e vermelhos, os olhos azuis de expressão franca, os cabelos crespos e dourados. A sua fisionomia tinha qualquer coisa que logo inspirava confiança. Lia-se nela toda a candura da mocidade e, ao mesmo tempo, a pureza de uma alma apaixonada. Sentia-se que ainda não maculara a torpeza do mundo. Se nós considerássemos não apenas o fragmento, mas a obra como um todo, o romance do Oscar Wilde, o retrato de Dorian Gray é um texto predominantemente narrativo. Porém, o que nós vemos aqui é apenas um fragmento, no qual se destacam duas características fundamentais. A primeira é que predominam elementos concretos, uma vez que se destaca aqui uma figura, que é a figura do jovem interlocutor de Lord Henry. Esse jovem interlocutor, que era julgado pelo Lorde realmente belo, com os lábios finos e vermelhos, é um elemento concreto a partir do qual se compõe uma espécie de retrato. Essa passagem é como se fosse uma fotografia desse personagem que é o próprio Dorian Gray, é o próprio protagonista da narrativa. Nessa narrativa, uma das coisas que se destacam é a beleza de Dorian. E nessa passagem aqui, para que o leitor tenha uma ideia de como era realmente belo esse personagem, se descreve sobretudo seu rosto. Lábios finos e vermelhos, olhos azuis de expressão franca, cabelos crespos e dourados. Se fala da fisionomia dele. Então, esse elemento concreto que se destaca é basicamente o rosto do jovem interlocutor, o rosto de Dorian Gray. O que faz, porém, com que esse trecho, inserido no romance, seja um trecho descritivo, porque nós temos aqui uma passagem que representa um modo de composição descrição e não exatamente uma narração. Porque nessa passagem, além de haver o predomínio do elemento concreto, não existe progressão temporal. Veja que, para o efeito de verdade do texto, não faz diferença primeiro mencionar os lábios finos e vermelhos e depois os olhos azuis, ou mencionar primeiro os olhos azuis e depois os lábios finos e vermelhos. Claro que há uma diferença de efeito. Aqui, como que nós vemos a perspectiva de Lord Henry, é possível afirmar que é como se Lord Henry primeiro tivesse olhado para os lábios finos, depois para os olhos azuis e depois expandido a sua visão para o rosto mais amplo, aparecendo inclusive os cabelos crespos e dourados. Isso é um efeito que essa ordem provoca, mas veja que essa ordem não é temporal. Não é que existem primeiro lábios finos e depois olhos azuis. Isso tudo é como uma fotografia. Isso tudo é como um quadro em que há um elemento concreto, mas não existe passagem de tempo. Então, pensando aqui em diferenciar os dois tipos de texto, nós podemos anotar essas duas características fundamentais do texto descritivo. Na descrição, há predomínio de elementos concretos, que nós podemos chamar de figuras. E além desse predomínio de elementos concretos, não existe, não há passagem de tempo, não há progressão temporal. Inclusive, em função disso, já que não há passagem de tempo, já que não há progressão temporal, os personagens, os elementos descritos, as figuras da descrição, não sofrem transformações, não sofrem mudanças.
tal como acontece em uma pintura, tal como acontece em uma fotografia. A fotografia é aquele momento congelado, e os elementos da fotografia não mudam, não se alteram, tal como os elementos da descrição. Vejamos um outro fragmento aqui. Na verdade, não é um fragmento, essa é a íntegra do texto. O título é Celebração da Desconfiança, assinado pelo escritor uruguaio Eduardo Galeano. Diz assim: no primeiro dia de aula, o professor trouxe um vidro enorme. Isto está cheio de perfume, disse a Miguel Brum e aos outros alunos. Quero medir a percepção de cada um de vocês. Na medida em que sintam o cheiro, levantem a mão. E abriu o frasco. Num instante, já havia 2 mãos levantadas. E logo 5, 10, 30, todas as mãos levantadas. Posso abrir a janela, professor? Suplicou uma aluna enjoada de tanto perfume. E várias vozes fizeram eco. O forte aroma que pesava no ar tinha se tornado insuportável para todos. Então o professor mostrou o frasco aos alunos, um por um. Estava cheio de água. Bom, aqui Eduardo Galeano narra essa historinha breve, porém bastante significativa, não é? E, mais uma vez, é possível observar o predomínio do elemento concreto, não é? A figura do professor, a figura dos alunos, a figura do frasco, não é? Esse vidro enorme que foi mostrado aos alunos, enfim, a figura da sala de aula. Uma série de elementos concretos, é a concretude que predomina nesse texto. Porém, o que faz dele agora um texto narrativo, uma narração, e não uma descrição. A passagem de tempo, a progressão temporal. Existe aqui um momento anterior em que o professor apresenta aos alunos o vidro enorme que ele trouxe, e há um momento posterior em que ele mostra o frasco aos alunos. Há um momento anterior em que havia 2 mãos levantadas, e um momento posterior, logo 5, 10, 30, todas as mãos. Essa progressão temporal é marca desse modo de composição narrativo. E observe, como existe a passagem de tempo, como existe a progressão temporal, existem transformações. Existe um momento anterior em que os alunos acreditam que o frasco está cheio de perfume, e um momento posterior em que eles percebem que estava cheio de água. Existe um momento anterior em que talvez alguns alunos cheguem influenciados ali pela reação da maioria a acreditar que sentiram algum aroma, algum perfume, e há um momento posterior em que eles se dão conta de que aquele cheiro não existe. Essa progressão temporal leva à transformação, leva à mudança, no caso dessas personagens. Então, tendo isso em conta, para distinguir descrição de narração, começamos observando o que há de comum entre esses 2 modos de composição, já que em ambos se dá o predomínio de elementos concretos. Tanto na descrição quanto na narração, predominam as figuras. Porém, na narração, ocorre sim a passagem de tempo, ocorre sim a progressão temporal. E justamente porque se dá essa passagem no tempo, enquanto na descrição não existe mudança, não existe transformação, na narração, conforme corre o tempo, conforme o tempo passa, há mudança, há transformação.